Glória a Deus. Queridos, vamos para a palavra. Pega a sua Bíblia comigo. Abra aí no Evangelho de Lucas. Evangelho de Jesus, né? Segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 19. Eu quero ler do versículo 1 ao 10. Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Mas antes, você pode se colocar de pé, querido. Você pode dar uma esticada aí no seu banco. Eu prometo que eu não vou demorar. Até meia-noite a gente já acabou. Amém. Querido, vira para o seu irmão e fala assim: hoje é noite de salvação. Diga para ele assim: há perdão para as nossas vidas aqui. Amém, querido. O Evangelho é algo poderoso. O Evangelho é algo extraordinário. E o Evangelho, ele muda vidas. Amém? E se você entender a mensagem nessa noite, querido, eu quero profetizar que a sua vida será transformada hoje. Você vai sair daqui com um sorriso no rosto, com a certeza de que a salvação chegou na sua casa. Glória a Deus. O texto diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Feche teus olhos, querido. Coloque a mão no seu coração. Sabe, há um poder, a vida, querido, quando nós ouvimos a palavra. E esse momento não será diferente. Feche os teus olhos. Comece a dizer: Senhor, eu tenho fome de Ti, eu tenho sede da Tua palavra. Sim, querido, peça que o Espírito Santo fale poderosamente ao seu coração. A resposta para a sua vida aqui, a resposta para a sua família, querido, tudo isso por causa da palavra de Deus. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te damos graças, nós bendizemos o teu nome. Espírito Santo de Deus, fala conosco, Pai, fala com a tua igreja, traz discernimento ao nosso coração, usa a minha vida, Pai, edifica a tua noiva, edifica a tua igreja, salva vidas aqui, ó Pai, que a tua salvação habite na nossa casa, em o nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar, querido. O texto que nós lemos vai dizer que Jesus, ele estava entrando em Jericó, e Jesus, ele passeava pela cidade, e a Bíblia vai falar que um homem chamado Zaqueu, a Bíblia diz que era um homem muito rico. Zaqueu era chefe dos publicanos. Publicanos, para quem não sabe, eram cobradores de impostos da época. Os cobradores de impostos eram odiados pelos judeus, pelo povo de Israel. Por quê? Porque a fama que rondava é que eles cobravam a mais. Principalmente Zaqueu, que era um chefe. Muitos se falavam que Zaqueu era aquele que
recebia mais, cobrava mais injustamente. E por isso, Zaqueu era muito odiado pelo seu próprio povo. A Bíblia diz também que Zaqueu era um homem de pequena estatura. Olha só, um homem odiado pelo seu povo, um homem de pequena estatura, um homem certamente que andava pela rua com uma determinada preocupação. Por quê? Porque os judeus não gostavam de Zaqueu. Nós vemos aqui, querido, e eu já preguei, que Jericó, ela é a cidade das muralhas, não é verdade? Mas as muralhas caíram por terra, amém? E eu olho para a vida de Zaqueu e eu vejo muitas muralhas na vida de Zaqueu. Ele era pequeno, ele era odiado, o seu passado não era muito bom, a sua fama não era muito bom. Mas a primeira lição que eu tiro aqui, já quero aplicar para a sua vida, querido, é que as nossas muralhas não podem nos impedir de ver a Jesus. Sabe, que bom que você está aqui nessa noite, querido. Certamente você veio aqui porque você quer ver Jesus, amém? Sabe, antes do culto começar eu vi aquela chuva armando e caindo, e eu falei, meu Deus, é uma muralha, o povo vai desistir de vir para a igreja. Mas glória a Deus, querido, cutuca o seu irmão e fala assim, você venceu essa muralha, você veio mesmo assim, amém, querido? Isso não impediu de você estar aqui e de você receber de Jesus nessa noite. A primeira coisa, querido, olha que interessante, quando Zaqueu ele ouviu falar que Jesus ia passar por ali, a Bíblia diz que Zaqueu ele queria ver a Jesus de qualquer jeito, porém ele era um homem de pequena estatura, ele era baixo, e por causa de uma multidão, ele não conseguiu ver a Jesus. Eu fico olhando por que os baixinhos ficam rindo nessa hora, né? Não vou chamar vocês, podem ficar despreocupados. Amém, Tiliane? Amém. Queridos, isso na época era um impedimento para Zaqueu ver a Jesus. A multidão era um impedimento. Tudo ali estava contribuindo para que Zaqueu não conseguisse ver a Jesus. Mas o que eu acho interessante é que ele não parou diante das suas dificuldades. Zaqueu não se limitou diante das circunstâncias que estavam à sua frente. Pastor, mas como que Zaqueu então conseguiu ver? A Bíblia vai dizer, o texto diz, que ele subiu em uma figueira brava, a fim de ver a Jesus. Olhe para o seu irmão e diga assim, o que você está fazendo para ver a Jesus? Quais muralhas precisam cair por terra, querido, para que você possa ver Jesus? Tem gente que coloca dificuldade no clima, vai chover. Tem gente que coloca dificuldade nas suas limitações. Querido, eu quero te dizer que se você decidir em fé ver a Jesus, Ele vai se revelar para você aqui nessa noite, amém? Em nome de Jesus. Querido, a Bíblia diz que aquele que vai até Ele, de maneira nenhuma, Ele lança fora. O que eu acho incrível no Evangelho, é que Jesus não rejeita ninguém, nem sequer um pecador. Às vezes a gente coloca a nossa fé pautada naquilo que somos. Zaqueu ele não se preocupou em ser até o momento ali um ladrão, alguém que era odiado. Não, ele queria ver Jesus do mesmo jeito. A multidão não foi empecilho para ele realizar o seu propósito. Eu disse aqui no momento da ceia, aquela nuvem que impediu os discípulos de verem a Jesus. Querido, não permita que nesse tempo algo te impeça de enxergar a Jesus, de caminhar em direção a Jesus, de se manter no propósito.
de olhar para o alvo que é Cristo. Amém? Outra lição poderosa, Lucas capítulo 19, versículo 3, o texto vai dizer assim: ele queria ver quem era Jesus. A Bíblia não vai dizer que Zaqueu, ele queria conversar com Jesus. A Bíblia não vai dizer que Zaqueu, ele queria ter um relacionamento com Jesus. Certamente Zaqueu ouviu falar de Jesus, criou nele uma curiosidade e ele queria ver. Mas eu quero te dizer nessa noite, querido, que o simples fato de você querer ver, o simples fato de você ir até Jesus, o simples plano que você tem no seu coração, de ir em direção a Jesus, pode ter certeza que o dele para você é muito melhor, amém? Zaqueu só queria, mas Jesus queria um relacionamento com Zaqueu. Jesus queria entrar na casa de Zaqueu. Jesus queria, querido, que a salvação chegasse até a casa de Zaqueu. Quando Jesus estava passando por ali, Zaqueu em cima daquela figueira, a Bíblia diz que Jesus falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou repousar na sua casa. Querido, tenha certeza que todo desejo seu para com Jesus, para com Deus, tenha certeza de que o de Deus para você é muito melhor, é muito maior. Talvez você está aqui hoje, querido, por curiosidade, mas eu quero te dizer que o desejo de Jesus para você é transformar a sua vida, é fazer uma obra de transformação, é manifestar a graça sobre você, é perdoar os seus pecados. Pastor, mas como é que você pode aplicar isso na minha vida? É porque a Bíblia diz isso, querido. Jesus não queria apenas trocar um olhar com Zaqueu. Zaqueu certamente queria ver, mas Jesus queria transformá-lo. A salvação aqui nessa noite, amém? A transformação disponível para você aqui nessa noite. É só você querer, é só você ver a Jesus que já está nesse lugar. Oh, aleluia! Sabe, é interessante, Lucas 19:5, o texto diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Se nós pararmos para pensar, quem queria ver quem? Não era Zaqueu que queria ver a Jesus? Não era Zaqueu que por um instante teve curiosidade de saber quem era Jesus? Talvez Zaqueu disse assim: não, eu vou conhecer esse homem. Mas quando ele estava ali em cima daquela árvore, Jesus já estava esperando ele lá embaixo, querido. Sabe, o propósito de Jesus é melhor, é maior. Você não está aqui, querido, por vontade própria. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para transformar a sua vida. Pastor, mas você está sendo muito direto, e em nome de Jesus vou ser mais, amém? Porque há salvação para você. Você não está nesse lugar em vão. Jesus está aqui e foi Ele que marcou o encontro com você. Querido, é Ele que deseja você mais do que você deseja a Ele. Entenda a graça, o amor dEle. Talvez no seu coração haja uma curiosidade sobre Ele, mas eu quero te dizer que Ele te conhece.
Ele sabe quem você é, e o desejo dele é invadir a sua casa, o desejo dele é fazer morada na sua vida, no meio da sua família. Zaqueu, desce depressa, porque eu quero repousar na sua casa. Querido, eu falei aqui sobre o Evangelho ser incrível. O Evangelho, ele não julga. Como assim, pastor? Como que o Evangelho não julga? Não, o Evangelho que Jesus nos ensinou é um Evangelho para salvação. Jesus, ele não chegou ali e disse: Zaqueu, você é um bandido, você é um ladrão. Não, Jesus, ele não julga, amém? Porém, quando a graça dele é manifestada, é preciso ter uma metanoia, uma mudança de mente. É preciso nós entendermos aquilo que nós estamos certamente fazendo de errado. Quando a graça verdadeira de Deus nos alcança, ela traz esse entendimento para nós. Em momento nenhum Jesus questionou, mas o povo começou a murmurar. A Bíblia diz que o povo começou a julgar. Peraí, Jesus vai ficar na casa desse pecador? Jesus vai dormir no mesmo teto que esse pecador? Querido, isso se chama graça. Sabe o que é graça? É um favor imerecido. Porém, tem muita gente que distorce esse termo. Tem muita gente que acha que graça é Jesus passando a mão no meu pecado. Não, querido. A graça, ela vai fazer você entender as suas falhas, amém? A graça, ela é transformadora. É sobre isso que eu quero ministrar o seu coração. Eu falo isso, mas eu já estou acabando, amém? Querido, a graça não é uma licença para pecar, pelo contrário. Quanto mais o homem se aproxima de Deus, mais o homem sabe o quanto ele é pecador, mais isso fica estampado em nós. Quando a glória de Deus desce, mais a gente reconhece a nossa fraqueza. Jesus estava ali na casa de um pecador, e sabe o que aconteceu? Zaqueu, ele ouvindo o povo falar, o povo acusar, Zaqueu, ele se levantou, e olha o que diz o texto. Lucas 19, versículo 6, coloca para mim. Diz assim: então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Isso era a lei da época, de devolver quadruplicado. Sabe o que houve ali no coração de Zaqueu? Sabe, Zaqueu ficou tão impactado com a presença de Jesus, com a presença do Mestre, que houve nele um arrependimento. A verdadeira graça, ela transforma. A verdadeira graça, ela te faz, eu e você, sermos uma pessoa melhor. E é isso que Jesus quer fazer nas nossas vidas, querido. Antes, você podia mentir, roubar e tudo mais, mas o dia que a graça te alcançar, querido, você vai ter uma metanoia, uma mudança de mente. O dia que você tiver um encontro com Jesus, Ele vai te transformar. É incrível que Jesus, ao Zaqueu confirmar isso, quando Zaqueu confessou isso, Jesus, ele disse: hoje
veio salvação para essa casa. A graça transformadora de Jesus quer transformar você, quer salvar a sua vida, quer salvar a sua casa, quer salvar os seus. E eu termino com essa história. Há um pregador que diz que no Velho Oeste, um homem, ele cometeu muitos crimes, e ele assassinou, ele roubou, ele fez coisas terríveis, e por conta disso, ele foi preso e condenado à morte. E narra-se a história que, como costume da época, o governador, ele tinha como costume libertar um preso. E aquele governador, ele se vestiu de um padre na época, e ele foi até a prisão disfarçado. E quando ele chegou lá, ele pegou a carta que poderia livrar aquele homem, colocou dentro da Bíblia, e quando ele chegou diante da cela, aquele homem, quando viu a Bíblia, começou a cuspir no governador disfarçado, começou a dizer e ameaçar o governador, começou a repreender o governador, e dizendo: saia daqui, eu não quero nada com você, eu não quero nada com a Bíblia, saia daqui. E o governador, por sua própria segurança, ele decidiu sair. Aí o carcereiro chegou para ele e falou: rapaz, por que você fez isso? Aquele homem na verdade não era um padre, aquele homem era o governador disfarçado. E dentro da Bíblia havia ali a sua carta de liberdade. Ele só queria te conhecer. Aquele homem, ele se entristeceu, os dias passaram, e chegou o dia da sua execução. E no dia da sua execução, ele pediu a palavra antes de ser morto, e ele disse assim: que fique registrado, que eu estou morrendo aqui hoje, não pelos erros que eu cometi, não pelos pecados que eu cometi, mas eu estou morrendo aqui hoje, porque eu não aceitei o perdão. Querido, moral da história: não são os seus pecados que te levam para o inferno. Isso parece uma heresia, não é verdade? O que te leva para o inferno é a falta de reconhecer o perdão de Jesus, que foi liberado na cruz do Calvário, há mais de 2024 anos atrás. O que te faz perder a salvação, querido, é rejeitar a graça de Deus, é rejeitar o perdão. A Bíblia diz que em João 3,16 que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque se fosse pelo pecado, seria por obras. O Carlos leu aqui no início: vós sois salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ah, querido, a salvação está em Jesus. Quando eu abro a porta da casa para ele, Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Zaqueu teve uma transformação, uma mudança de mente, e Jesus disse para ele: hoje houve salvação nessa casa, porque o Filho do Homem, ele veio salvar aquilo que estava perdido. Se coloque de pé, querido, nessa noite, no nome de Jesus. Há uma graça sobre nós, há um perdão para pecados aqui, querido, e quem perdoa pecado é Jesus. Ele tem autoridade para isso. Sabe, às vezes você ainda está diante das suas muralhas: pastor, mas você não sabe a vida que eu levei, a minha vida inteira foi
torta, eu aprontei a minha vida inteira. Querido, eu quero te dizer que não há pecado maior do que a graça de Deus. Não há pecado maior do que o sangue de Jesus derramado ali naquela cruz. A graça te alcança. Não há muralhas, querido, que podem fazer com que o sangue de Jesus não te justifique. Se arrependa hoje. Volte-se para Deus. Arrependimento é voltar à origem, é mudança de mente. Antes eu fazia, agora eu conhecia Jesus. Pastor, mas como que fica para trás? Para trás, querido, entenda, nem Deus se lembra do seu passado. Por que que você vai se lembrar? Por que que você vai se culpar? O que passou, passou. O que importa é daqui para frente. Há perdão para sua mente. Talvez você está aqui e se sente mal por aquilo que você já cometeu. Ei, querido, entrega a sua vida para Jesus e viva um novo começo a partir de hoje. Deixe que as muralhas elas se caiam hoje. Toda barreira, todo impedimento de você ver a Jesus. Saiba que Ele tem um plano melhor e maior para você e para a sua casa, amém? Vamos adorar o Senhor, já já eu quero orar por você. Cordeiro de Deus,
Aleluia. Já entendeu, querido, o que Jesus fez por você? Maravilhosa graça. Querida, a cruz era para mim, a cruz era para você. Sabe, Ele tomou o nosso lugar. A Bíblia diz que Deus, Ele entregou o seu Filho quando nós ainda éramos pecadores. Sabe, isso é muito forte. Ele deu para que nós continuássemos sendo pecadores? Não, para que houvesse uma esperança, para que Ele mudasse realidades. Jesus não morreu em vão, querido. Ele morreu por mim e por você, para o perdão dos nossos pecados. Jesus morreu para nos dar uma vida nova. Jesus, através do seu sacrifício, com uma mão Ele segura a mão de Deus e com a outra Ele segura a humanidade. E o papel dele foi de nos reconectarmos a Deus, ao Pai. E querido pastor, mas como que essa verdade se manifesta na minha vida? Como que eu faço parte do que Jesus realizou por mim? Como eu tomo posse dessa obra realizada na cruz? Querido, isso é através da fé. Sabe, não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais ou menos, não. É tudo por Ele, é o projeto dEle, é o processo que Ele já fez. A obra foi realizada por Ele. Mas o que cabe a nós? Crermos mediante a fé e recebermos essa graça, esse favor imerecido. A Bíblia diz que se nós crermos com o nosso coração e confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Filho de Deus, querido, Deus nos dá o direito de nos tornarmos filhos. Sabe, não tem a ver conosco, é uma obra, é o projeto de Deus desde a fundação do mundo. Adão, ele pecou e ele trouxe maldição para a terra. Mas Jesus, através daquela cruz, Ele quebrou toda a maldição. Adão trouxe condenação, Jesus trouxe salvação. Adão, através da desobediência, trouxe morte, Jesus trouxe vida. Adão trouxe perturbação, o sacrifício de Jesus trouxe paz com Deus. Sabe, o Evangelho é incrível, porque é a ferramenta de Deus. O Evangelho, a vida de Jesus, sabe, ela é poder de Deus. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. Para quê, pastor? Para salvação. Sabe, pastor, mas só Deus sabe os meus pecados. Eu quero te dizer, querido, que há perdão para a sua vida hoje. Há uma graça transformadora que quer te levar para o céu. Receba isso nessa noite, através da fé.